Bom, boa noite. Quero agradecer ao Gabriel pelo convite e ao Cineclube de Pedagogias da Imagem. É uma ótima iniciativa da Faculdade de Educação. Espero que isso se espalhe, essa ideia, pelos outros institutos, porque acho que é super importante iniciativas como essa. Bom, super feliz também por essa oportunidade de falar sobre um filme que todo mundo já viu. A última vez que eu estava num evento e mencionei alguns filmes, houve um certo constrangimento para mim, porque eu acabei sendo spoiler. Acabei falando de filmes e finais de filmes, e as pessoas, não conta, parou todo mundo. Agora eu já posso falar do começo, do meio, do fim, todo mundo falou, eu não vou estar estragando a surpresa de ninguém, né? Eu acho isso super bacana. E comentar um filme que já acabou de ser visto, então é melhor ainda. O que eu pensei como hipótese, né? São sempre hipóteses a respeito desse filme, para a gente discutir, pensar aqui juntos o feminismo dele. Eu acho que o feminismo do filme Mad Max, A Estrada da Fúria, né, do George Miller, ele é um feminismo que eu vou aqui chamar de híbrido, né? Por que eu vou chamar ele de híbrido? Eu acho que ele tem componentes de um feminismo que eu vou chamar essencialista, né? Por que essencialista? Porque calcado em certos marcadores binários do que é a masculinidade e a feminilidade, alguns marcadores muito presentes, eu posso apontar alguns, vocês talvez se lembrem de outros, mas por outro lado, ele também está propondo, em certa medida eu acho ainda um pouco tímido, né? O filme é tímido nessa proposta, em questionar um pouco essa masculinidade e essa feminilidade essencialistas, principalmente nas figuras, mas assim, é um certo flerte que o diretor faz, mas ele não aprofunda, até porque é um filme comercial, com a figura do Mad Max e da Imperatriz Furiosa. São dois personagens que talvez não se encaixem tanto quanto os outros nessas masculinidades e feminilidades que a gente já conhece da nossa tradição patriarcal. O feminismo essencialista é um feminismo que vai marcar que, para discutir questões de gênero, questões de reivindicações igualitárias, a gente precisa nos diferenciar dos homens. As mulheres são marcadas por certas especificidades que nos tornam, no nosso ser mulher, seres que podem contribuir, né, nessa trajetória da humanidade com a sua especificidade feminina. Então tem certo feminismo que resgata essa narrativa, né? E eu acho que está um pouco presente no filme, né? Ele aparece em algumas situações, a própria narrativa central do filme
ela mostra um entendimento que fica para o espectador de que a destruição, né, que ocorreu na Terra, o apocalipse nuclear, que é falado muito brevemente no início, ela se deve muito em função de um tipo de ação predatória de base mais masculina, né? Fica essa sensação para o espectador, que é o resultado da destruição da Terra e a sua transformação num grande deserto, ela decorreria de um modo de agir masculino que é predatório, não, por exemplo, ecológico, não voltado para as questões da natureza, mas sim predatório. Essa noção, né, essa dicotomia, ela faz parte de um certo modo de ver as questões do feminismo, né? É o modo de tratar a questão do feminismo. Quer dizer, existe um modo de lidar com as coisas no mundo, que é o modo feminino, que é mais humano, mais natural, mais ecológico, que preservaria melhor a Terra, caso fôssemos nós mulheres a governar o mundo não caminharia para a sua destruição. Acho que existe essa mensagem no filme, né? A gente pode vê-la de diversas formas, né? Logo no início, talvez se vocês forem ver o filme de novo, quando o Immortan Joey, que é aquela figura do tirano, entra no cofre onde estão os seus tesouros, que são as mulheres que vão parir os filhos dele, que são aquelas 5 mulheres, tem inscrições, né, que foram deixadas por elas, né? Quem destruiu o mundo é a primeira. Nossos filhos não serão soldados, warlords, e nós não somos coisas. Essas 3 frases que elas deixam, elas marcam um pouco esse território, que é um território de uma narrativa feminista, né? E a personagem, que é a personagem aquela que está grávida, ela reproduz essa fala em determinado momento do filme com aquele menino que é o Nux, né? Que ele aparece, ele quer resgatá-las, porque ele acha que com isso ele vai ter um gesto heróico e será reconhecido, então irá para Valhalla, que é um mito, né, que se difundiu entre esses meninos, de que eles, morrendo heroicamente, eles seriam recebidos no paraíso, e essa ideologia é muito forte neles. E ela, em um determinado momento da perseguição, ela diz para ele: mas não fomos nós que destruímos o mundo. Tá contido nessa repetição dessa afirmação essa tese de que o mundo ele caminha para a sua destruição na medida em que você defende uma posição mais violenta ou de guerra, que é como é apresentado o grupo, né, desses warlords, que são esses soldados desse tirano que é o Immortan Joey, que vivem um culto a essa forma de masculinidade, que é marcada muito claramente, por exemplo, pelos carros, né? Quando eles vão pegar como é que se chama? O volante, eles falam V8, né? Que é se vocês forem olhar, é um tipo de motor, né? De 8 cilindradas, não sei o quê. É um culto à máquina, é um culto ao carro, né? É um culto também à guerra. E as mulheres, nessa narrativa, elas vão estar naquele lugar, que é o lugar de coisas,
né, que é uma fala que elas escrevem, nós não somos coisas, porque na perspectiva daqueles indivíduos, elas, pelo menos do Immortal Joe, que é a figura do tirano, elas pertencem a ele, elas são tesouro deles, e elas são principalmente aquelas que vão parir os filhos, homens perfeitos, né? Uma vez que ele mesmo não tem, ele tem certas deformidades, e ele tem essa ideia de uma pureza que vai ser conquistada, né, nessa reprodução. Então elas são escravas sexuais dele, né? São utilizadas simplesmente para gerar filhos dele, que vão ser continuadores, perpetuadores desse tipo de modelo de masculinidade, né? E elas dizem, nossos filhos não vão ser soldados, não vão ser guerreiros, né? Elas se recusam a isso, elas querem romper com esse padrão. E esse culto a essa forma de masculinidade, ela é um pouco posta em questão nisso que eu estava chamando para vocês um pouco do híbrido, que é a figura do Mad Max, que ele é um homem que é atormentado, né? E o fato de ele ser atormentado pela imagem de pessoas que ele não salvou, entre elas que apareceu uma filha, que repete muito essa figura dessa criança, ele é atormentado por essa consciência. Então, isso o distingue um pouco dos outros, porque isso dá a ele um sentimento de uma certa compaixão que vai sendo construída. Inicialmente ele fala, a primeira frase do filme dele é essa: a única coisa que me move é um instinto de sobrevivência. O que o motiva a continuar vivo é só um instinto. Ele não tem mais laços, ele não está preocupado em estabelecer laços com ninguém, e a princípio ele não está preocupado em estabelecer e ajudar ninguém, né? O diretor, quando perguntaram por que ele colocou uma figura feminina, né, liderando essa ação, que é o comboio que sai da cidadela para poder levar elas para um lugar prometido, um paraíso que seria um Vale Verde, o diretor diz, bom, se eu colocasse um homem retirando aquelas 5 mulheres daquele homem, seria uma outra história, né? Na visão nossa, ele seria, então, alguém que está roubando mulheres de outro homem. Então, para ele, é uma solução que não daria muito bem no filme. Aí ele coloca a figura da Imperatriz Furiosa, que é alguém que é movida pelo sentimento de solidariedade, né? Ela não tem uma relação pessoal com elas. Ela, excepcionalmente, é alguém que tem uma importância ali dentro que outras mulheres não têm, porque ela é alguém a quem é dada digamos assim, a autoridade de dirigir um carro de guerra, que é importante. Então ela tem competências para além daqueles somente femininos, né? Que seria tanto a gestação e parir filhos, como também aquelas figuras das amas de leite, que só bombam leite, né? Que é uma figura também bastante estranha. E ela já tem esse lugar especial, que é um lugar de também ser motorista de um caminhão de guerra. Então ela tem uma competência especial. Agora, ela sabe que a situação em que vivem as outras 5 esposas ou coisas, né, é uma situação de total absoluta desumanidade, né? E essa questão não aparece para o Mad Max. Ele não está preocupado em ajudar ninguém ali, a não ser a ele mesmo, a salvar a sua própria pele. Ela é heróica nesse sentido. Ela arrisca-se para retirar as meninas, as mulheres do cativeiro. Então ela organiza todo o plano de fuga e ele está naquele momento ali junto. Agora, é uma pessoa que no início do filme perde o seu carro,
ele perde o seu cabelo, ele passa a ser apenas um saco de sangue, né? Até o seu sangue vai ser utilizado. Então, a pessoa que começa a perder suas marcas de masculinidade e tem esse tormento psicológico, essa voz que o atormenta. Isso, de alguma forma, vai possibilitando que haja um vínculo entre ele e a Furiosa, que vai sendo, eles vão formando uma parceria ao longo do filme. Essa parceria, que é a hipótese que eu acho, que eu estou chamando de feminismo híbrido, é uma parceria de uma mulher que endureceu e que é capaz de ações que não são esperadas do que se espera de um certo modelo de feminilidade, e é um homem que, dentro desse universo de guerra, ele diz assim, ele é sensível, ele é capaz de ações mais humanas, né, como vai se mostrando ao longo do filme. Essa transformação dele vai se dando ao longo do filme. Mas, de uma maneira geral, né, o filme ele tem essa característica que eu acho um pouco maniqueísta, por isso que eu estou chamando de um feminismo essencialista, que, à luz do que hoje se discute em feminismo, não é tão... não complexifica demais as nossas experiências, ela reduz as nossas experiências, né? Ao colocar essas dicotomias, né, da natureza destruída, da guerra, e como se fosse o bem versus o mal, né? E o bem está do lado das mulheres que são capazes de atos de compaixão, e do outro lado você tem homens brutalizados em busca apenas da sua redenção, quem busca ela, da sua salvação no Valhalla, ainda que isso custe-lhes a vida. Eles não estão preocupados com a própria vida, mas estão sempre motivados por essa ação violenta e repetitiva, né? Eles são chamados de garotos que vivem de meia vida. O ápice da vida deles é aquela idade que eles estão, eles não vivem muito mais que aquilo, e o ápice deles é morrer numa batalha, porque eles acham que vão ser, assim, glorificados depois da morte, vão ter uma segunda vida. Então, essa ideologia de uma vida voltada apenas para essas ações, ela é um modelo bem reduzido, né, do que seria essa complexidade do ser masculino, assim como uma certa redução do que que seria a feminilidade, como se o feminino fosse o positivo e o masculino um pouco negativo. Assim, esse maniqueísmo moral, eu acho que atrapalha um pouco se a gente for querer depois debater. Eu acho que essas questões não vai fazer o feminismo avançar muito, mas servem para a proposta do filme, que a proposta do filme é trazer para o público contemporâneo um personagem que, na sua origem, era um personagem, um filme que era protagonizado só por um homem, que era o Mad Max. Foram feitos 3 filmes, e já hoje, no século XXI, esse protagonismo, ele talvez, pela demanda do cinema, ele precisa já ser compartilhado. A ideia é que esse protagonismo seja compartilhado. E a figura da Furiosa, da Imperatriz, ela vem, né, para mostrar que o protagonismo, ele hoje em dia, você já não tem mais tanta demanda por um protagonismo só de um guerreiro, né? Você precisa também de uma guerreira, e a motivação dela, nesse caso, ela é mais, digamos, ela tem um espírito mais humano e mais moral do que ele, que é voltado apenas para a autossobrevivência, a pura sobrevivência e instinto. Mas no caminho vai se construindo essa aliança, e a gente vai percebendo que
que essa aliança, eles se ajudam mutuamente, né? Sendo que eu acho que na minha leitura, o filme coloca ainda ele como salvador. Na minha perspectiva, o filme ainda o coloca como aquela figura que vai resolver as situações nos momentos mais centrais, né? Quando ele, por exemplo, salva ela, quando ele, por exemplo, tem aquela situação que ele vai sozinho e destrói um carro que estava em perseguição, e traz todo, né, o espólio. Ele vem sozinho como um grande salvador, também uma figura que ele resolveu tudo sozinho, ele não resolveu em grupo, que é típico de uma certa narrativa, né? Ele vai lá, resolve e traz as armas e traz, né? E aí, tudo bem, vamos continuar, né? Ao final, ele que propõe a Furiosa: você não busca redenção? Para onde vocês vão, vocês não vão encontrar nada. O lugar que vocês têm que voltar é a cidadela. E é lá que vocês vão conseguir, né, reconstruir um projeto, talvez, de cidade mais humana. Ele que faz essa proposta de retorno aonde tinha os recursos naturais, né, onde estava a água, onde tinha o verde, onde elas podiam, então, reconstruir, né, uma sociedade mais humanizada. Porque o grande debate do filme é assim, a desumanização provocada pela desertificação, pela ausência de recursos naturais, torna os seres humanos muito mais vulneráveis, e isso tudo é aproveitado por um tirano que se apropria de certa fonte de recurso natural, e as pessoas vão virando bichos, animais bestializadas, e talvez uma figura humana que olhe mais, uma mulher seja capaz de olhar para todos aqueles seres que estavam ali, né, depauperados e esquecidos naquele universo de violência e de abandono. O filme passa um pouco essa ideia de que, para mim, pelo menos no fundo, a figura que vai proporcionar essa saída vai continuar, vai ser ainda ele. Quer dizer, ele tem um protagonismo no filme que não é posto em xeque. Há pessoas que fazem uma análise desse filme como sendo uma paródia, uma repetição de um modelo de cinema, de gênero de cinema, que é o western. O filme não tem muitos diálogos, mas você tem a ideia dos comboios que passam, né? E esses comboios, eles vão sendo protegidos. Em geral, tem sempre um cavaleiro solitário que ajuda, né? Um comboio que passa de famílias no oeste, que vai passando pelos índios, que vai passando pelas coisas, e tem sempre um cavaleiro solitário que ajuda a essa passagem, né? O filme um pouco mostra isso. No final ele ajuda, todos chegam à cidade, reassume, há um rearranjo ali, né, do poder. A imperatriz passa a ter ali uma função preponderante, não se sabe se ela vai ter sucesso ou não, e ele sai, ele não fica, ele continua a sua trajetória solitária. Tem um encontro que é importante no filme, que a gente poderia também analisar, que é quando elas chegam no que seria a antiga família da imperatriz, que é formado por senhoras que são motoqueiras e que perderam tudo, que seria o Green Valley, que seria o Vale Verde, foi destruído pelos homens. E elas são mulheres muito, que a gente chamaria hoje misândricas. Elas não estão interessadas em ter mais contato com os homens. Tanto é que elas rejeitam quando elas veem que elas estão com o Mad Max, e o outro já tinha falecido, mas o Mad Max assusta elas. Mas elas vão vendo, elas vão se sensibilizando e vão entendendo que elas podem compartilhar desse projeto junto com ele, e retornam para juntos, né, nessa cena final de retorno, a esse confronto, né? O filme mostra também esse aspecto de um certo
de um modelo de feminismo que também não aceita muitas parcerias, considerando, né, que os homens foram sempre os inimigos, os expropriadores, né, e elas são marcadas por essa experiência muito negativa. Mas eu acho que o filme mostra que é possível, né, o filme tenta mostrar que é possível uma parceria, ainda que a gente possa ver um pouco ainda esse essencialismo, né, marcadamente na figura da esposa grávida, né, que ela tem um nome diferente, mas ela é chamada pelo Immortan Joy como Esplêndida, né, que ela, se vocês depois olharem o filme, vocês vão ver que ela é a responsável pelas escritas no quarto delas, né? Quem destruiu o mundo, nossos filhos não vão ser soldados e nós não somos coisas. Assim, ela ali representa o que seria a ideia da mulher extremamente pacifista, né? Alguém que se recusa a acionar uma violência até mesmo para se defender. Então, quando o garoto cai, entra na cabine do caminhão e a Furiosa quer, enfim, expulsá-lo, matá-lo, ela diz, não faça isso você vai estar matando um inocente, não matando um inocente, mas você vai estar, digamos assim, sujando as suas mãos com a violência. Então, ela está sempre tentando evitar esse tipo de confronto e mostrando sempre a compaixão. As esposas, elas vão ter variações de comportamento, né? Mas do ponto de vista dessa marca do que seria o essencialismo feminino, o diretor mostra um pouco a figura da compaixão e a figura também do amor na outra, quando ela também tem uma ação de buscar aproximar-se dele, quando ele já está achando que já perdeu o sentido na vida, e ela conquista ele pelo afeto e pelo amor, né? E a compaixão são coisas, e o pacifismo, a não violência, são marcas delas muito, 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 muito salientes no filme, né? Depois que ela morre, uma delas diz assim, olha, a Esplêndida dizia que a bala é uma antissemente, porque ela não traz vida, ela traz morte. Então o filme está propondo isso, mas num universo deserto, num universo em que os homens dominam com a violência, se você tem uma atitude simplesmente pacifista, né, e não responde à violência também com violência, que é o que a personagem da Furiosa mostra, tenta o tempo todo defendê-las, mostrando que vocês precisam se defender. E elas vão, ao final, elas compartilham dessa ideia, tanto é que elas participam da batalha, elas precisam se defender. Se elas não se defenderem, elas vão também ser mortas. Eu acho que a mensagem dela é um pouco nesse sentido, né? O filme mistura esses dois elementos, né? De uma linguagem pacifista, mas que ao mesmo tempo o pacifismo por si só, num ambiente violento e hostil, não vai fazer com que as coisas mudem. Há ali alianças que são feitas. A figura do Mad Max e do outro, do rapaz, elas trabalham essa mediação entre uma pura violência e, ao mesmo tempo, a pureza, né, de uma ideia essencialista ligada à natureza e à moral e à justiça, como se isso fossem algo especificamente femininos. São análises, assim, são hipóteses, né, do filme. Não sei se a gente pode também continuar falando, não sei, tem várias cenas muito importantes, né? A cena de quando elas param e tiram o cinto de castidade, né? Se vocês olharem o filme de novo, vocês vão ver que aquele momento em quando o Mad Max chega e elas estão tirando o cinto de castidade e ao mesmo tempo se banhando, é praticamente uma referência, eu pelo menos vi isso,
clipes de raps que são bem misóginos, né? Que tem aquelas mulheres quase seminuas, né? Mas só que ali ele está fazendo um contraponto, elas não estão ali mais sendo vistas nesse olhar objetificador, elas estão ganhando, né? Tomando para si a sua liberdade, a sua autonomia, a sua independência, e aquilo é um jogo muito interessante, né? Elas quebram o ciclo de castidade, e ele chega e ele não está interessado. O filme não se propõe, né, como é típico de filmes assim de ação, a fazer deles um par romântico. Você nunca tem, em momento nenhum se acha que eles vão virar par romântico. Não tem. Eles estão ali numa aliança estratégica de sobrevivência e de luta. E elas vão se transformando, elas vão deixando de ser também figuras absolutamente vulneráveis. Tem uma hora que uma quer voltar, porque já não está achando que a coisa é muito boa, mas elas resgatam, você não vai ser uma coisa, você não quer ser uma coisa. Então tem todo um processo ali também delas, né? Que eu acho que vai sendo colocado. Mas é um filme assim, que não está se propondo a mostrar, né, a complexidade que assim, você não pode reduzir o ser masculino e o ser feminino a dois padrões separados. A gente hoje lida com masculinidades e feminilidades como sendo construções culturais, né, feitas, né, dentro principalmente do patriarcado, para atender ao modelo de dominação. Então a gente sabe isso, as autoras feministas já cansaram de mostrar isso, né? Que o modelo de essência feminina ligado ao mito da maternidade e ao mito, né, da reprodução, ele atende a uma certa proposta de poder que, né, fragiliza a mulher, ao mesmo tempo que coloca o homem como esse grande protetor e que vai solucionar os problemas, e a mulher vai ser aquela que vai ser sempre a que vai estar à espera do seu amado, porque o matrimônio, né, como a Simone de Beauvoir fala, o matrimônio é o destino de muitas mulheres, né? E essas essencializações do feminino e do masculino, elas são construídas para atender a um projeto de dominação. Mas também a masculinidade. Quer dizer, a gente fala muito em gênero da questão do mito do feminino, como ele atende a um projeto, ele é uma construção cultural que atende a um projeto, né, de dominação, né, de domestificação da mulher e ao mesmo tempo de ocupação do espaço público pelos homens. Mas também a masculinidade está um pouco em xeque hoje. A gente discute isso. Acho que o filme está tentando também discutir isso, né? Essa masculinidade marcada pela competitividade, pela agressividade. Há várias discussões em torno disso, né? Vários filmes sobre isso que mostram que é também uma violência que acaba provocando, digamos assim, pode vir a provocar, sei lá, distúrbios, impossibilidade de você, né, poder se sensibilizar com alguma coisa. Se você se sensibilizar, muitas crianças passam por situações de controle de subjetividade que você lida na escola com isso. Se a criança, se ela demonstra uma certa sensibilidade, uma certa emotividade, ela não pode demonstrar isso, porque senão ela vai ser taxada de menininha, enfim. Todas essas questões com a masculinidade que também afetam o desenvolvimento de jovens, né? Isso está sendo discutido hoje. Então, quando se propõe, ou se critica o essencialismo, se critica essa ideia de que há algo especificamente do sexo feminino, que a pessoa já nasce, e especificamente do sexo masculino. E quando a gente vai ver o que se entende pelo masculino e feminino, é uma construção da família, é uma construção da escola, é uma construção da igreja, é uma construção do Estado, para atender
a essa manutenção de certos privilégios, né? Então a gente está discutindo sempre no feminismo, tentando desconstruir isso. Então não adianta a gente agora, né, achar que a gente vai solucionar nossos problemas colocando as mulheres como as salvadoras, né? A mãe natureza, a nutriz, porque a gente vai cair de novo nas dicotomias, né? Acho que os seres são tão complexos quanto ninguém vai querer ser enquadrado em, né, o que a gente tá mostrando hoje nas nossas pesquisas, o que está sendo mostrado é a fluidez e a liberdade de você buscar identidades que não sejam marcadas por uma expectativa de um certo tipo de comportamento X ou Y. Mas eu trago isso como discussão, porque são vários elementos, né? É um pouco mexer com esses paradigmas que a gente chama de paradigmas binários, né? Que vem da... Hilbert pode falar isso também depois, que vem da nossa formação do pensamento ocidental, né? Nós estamos acostumados a pensar e lidar com o mundo a partir de categorias dicotômicas. Então você nasce pensando que as coisas são ou bem ou mal, a mulher ou o homem, e as feministas e as pesquisadoras vão mostrar assim, olha gente, a diferença entre homem e mulher não é a diferença entre a noite e o dia, as diferenças são muito, muito mais sutis, sei lá, se você for a nível genético é mínimo, né? E no entanto se constrói, né, a cultura patriarcal constrói uma diferença como se fosse assim, polos opostos. Negativo, positivo, no caso da mulher, ela carrega uma carga negativa pela tradição. A gente está questionando essa dicotomia, esse pensamento logocêntrico que acha que o mundo é feito em categorias antagônicas. Mas é difícil você fazer um filme sem fazer um recurso na narrativa, né, a essas categorias. Então o filme ele usa essas categorias e ao mesmo tempo está procurando questioná-los, eu acho, mas num nível ainda bem superficial, né? O encontro da Furiosa com o Mad Max, que é um Mad Max já sensível, um Mad Max que é atormentado, é um Mad Max bem diferente do que seria talvez o Mel Gibson, né? Quando ele fez o Mad Max, que é uma figura bem... enfim, sabe o que quer, é decidido, né? Mas o do George Miller, quer dizer, esse do George Miller é mais sensibilizado. Enfim, estou falando, eu não sei se a gente tem aí... Mas se quiser, a gente pode abrir também. Porque eu acho que a gente pode trazer vários temas, assim. Existe um teste que é usado, que é o Bechdel Test, que é um teste... Você saber se o filme é minimamente respeitoso com a mulher, você precisa saber se tem uma cena, pelo menos, em que duas mulheres estão conversando sobre outra coisa que não seja sobre o homem, né? Mas esse teste que é falado, ele não serve, por exemplo, muito para esse filme, quase não tem diálogo, né? Então é muito pouco para identificar se um filme é mais feminista ou não, né? Eu acho que as marcas do feminismo no filme, ou da tentativa de lidar com essa questão, elas estão espalhadas pelo filme inteiro, né? A mais evidenciada é desses dois núcleos que se encontram no final, que é o núcleo das mulheres cativas, que eram consideradas coisas e propriedades, com as outras mulheres livres que viviam uma sociedade só entre elas, e era por isso mesmo, pela experiência que elas tinham, elas eram misândricas. E eram senhoras já. Elas já tinham vivido, com exceção de uma, elas já eram senhoras. E no final esses dois núcleos se encontram, né? E se encontram por uma terceira etapa, que é ir juntas conquistar um espaço e reiniciar uma sociedade a partir de um novo paradigma, que seria o que ele disse para a Furiosa, que é a redenção. Então vamos lá e vamos tentar fazer um novo pacto e uma nova sociedade. Então elas se encontram, mas quando as jovens encontram com essas senhoras, elas já passaram por um processo também de modificação. Então, elas já não estão tão cruas, né, de experiência.
Acho que o filme mostra muito bem isso. Não sei. Posso ver se tem alguma coisa que eu esqueci, mas enquanto isso, se vocês quiserem falar alguma coisa. Tem aquela frase famosa dela no final da senhora falando "One man, one bullet", que elas no final já estão atacando, já estão voltando, para cada um uma bala, né? É um pouco essas frases que são jogadas no filme, que a gente pode dizer são frases, né? O diretor, ele deu o filme foi editado pela esposa dele, ele disse: não, eu não vou editar esse filme, quem vai editar vai ser uma mulher, vai ser minha esposa, que é alguém que trabalha com edição de filme. E a edição é uma parte muito importante, né, do cinema. O cérebro do filme é a edição. E, enfim, eu jogo como tema assim, para a gente refletir essa fala que ele fala. Ele diz assim: olha, não tem como colocar o Mad Max sendo o protagonista de uma situação em que 5 mulheres vão ser salvas do cativeiro. Para ele não seria possível que se fosse um homem tirando 5 mulheres de um cativeiro, né? Isso daria uma outra conotação ao filme, e por isso, não sei se é por isso, mas a personagem furiosa, ela vem, é ela que vai tirar, é ela que vai planejar a saída, enfim. Obrigado, Suzana. A gente abre agora para questões, né? A gente tem mais uns 20 minutos aí para debate. Quem quiser se manifestar, quem quiser falar no microfone pode vir até aqui, que hoje a gente não está conseguindo vir, mas quem quiser pode falar, normal, eu vou inscrevendo, é só sinalizar que eu vou escrevendo. Você vai primeiro. Então, eu acho que esse filme escamoteia muito a questão feminina, porque assim, tem uma proposta de empoderamento feminino, mas assim, o próprio título é Mad Max. Então assim, né, embora traga a questão do empoderamento daquelas mulheres, né, aquelas que estão se emancipando ao fugir, e aquelas que... mas é Mad Max. E é ele que salva ela dando sangue. Ele perde sangue, ele se torna uma bolsa de sangue, mas não fica fraco. Ele não enfraquece, o filme não enfraquece ele. Ele é forte, do início ao fim, ele está lá pendurado de cabeça para baixo. Ela leva uma facada lá, fica e aí ele vai, o sangue dele para fortalecer ela. Então assim, ele traz, né, sim, questões da força feminina, da capacidade de luta feminina, de redenção, tudo. Mas ele, ao mesmo tempo, eu acho até perigoso, porque a forma como ele mantém o Mad Max forte do início ao fim, mesmo lá pendurado de cabeça para baixo, perdendo sangue, e como ele enfraquece ela, e como ele se torna uma peça fundamental para a conquista dela, né? É claro, assim, mostra o quanto a convivência com ela sensibilizou, criou um canal de sensibilidade nele que já estava fechado, né? Mas eu acho que ele chega a ser perigoso nessa questão de tratar o feminismo, sabe? Porque realmente, desde o título Mad Max, coisa de como ele torna fortíssimo um personagem que dá título ao filme e torna elas vulneráveis. Ele não tem essa vulnerabilidade. Você sabe que ele vai ficar ali pendurado naquele carro com tudo para matar ele, mas ele não vai morrer. O filme mostra isso do início ao fim. Ele é forte, ele é imortal, né? Ele é um cavaleiro solitário, ele não vai morrer, não vai acontecer nada com ele, a gente sabe disso. Né? E com elas não, a figura delas é vulnerável do
Então, isso para mim é uma coisa que, entendeu? É muito contraditório me dá ganas. Como você vai? Você quer se comentar ou quer fazer uma? Não. Oi, boa noite. Concordo, é um pouco o mistério da minha música, né? Porque ele consegue ficar firme do início ao fim. Isso, quando foi Mad Max, em 2015, pelo que eu lembro, a gente ainda não estava com essa efervescência do feminismo querer ser tratado na mídia de massa. A gente não estava ainda com isso. Agora, com Mulher Maravilha, né, que a gente está vendo, essas coisas estão sendo trazidas à tona. A própria Charlize Theron agora está fazendo vários papéis de ação, que ela não era escalada para esse tipo de ação, e aí tem filme Loira Cômica, ela é vilã de Velozes e Furiosos, né? Então, eu me lembro, uma coisa que me deixou, assim, bem incomodada em Mad Max foi como que o filme gerou debate feminista, ele não estava sendo vendido, não estava tendo uma publicidade feminista, como, por exemplo, Mulher Maravilha estava tendo. Ele não teve essa publicidade. Ele foi lido como feminista e começou a criar em portais, jornais, críticas, essa ideia do feminismo de Mad Max, né? Tanto que em Cannes, você deve ter visto essa entrevista, perguntam isso para o diretor e ele fala exatamente isso. Eu não tenho como eu fazer mulheres que foram escravizadas sexualmente, que são vítimas de estupro, né, seguirem um homem. Obviamente que isso pode ser muito bem uma estratégia mercadológica. Ele viu um gap aí. Vamos dizer assim, entre aspas, uma nova onda do feminismo que estava querendo representações. Mas Max tem vários tipos de problemas. Você não tem diversidade no filme. Você ainda tem modelos, né? As esposas são modelos. A Furiosa não é qualquer pessoa. A Furiosa é a Charlize Theron. E a Charlize Theron não faz um monster. Mas ela não tem um braço. Sim, ela não tem um braço, porém ainda ela é um modelo de beleza. Você não tem pessoas no elenco principal negras, você não tem. O filme se passa na Austrália, né? Não fala isso, mas isso seria a Austrália, porque os filmes anteriores de Mad Max é passado na Austrália. Você tem algumas atrizes de origem aborígena, mas você não tem muitas pessoas ali com uma questão étnica, né? Então, assim, o que me incomoda e o que me move é como que filmes assim, eles podem incitar a questão feminista. Eu faço o mestrado na UF e o meu mestrado principal é Mad Max. Eu tento pensar uma ideia de que como que você pode ser subversivo na mídia de massa? Como que você pode ter ideias de feminilidade desviantes na mídia de massa? Porque é o seguinte, Mad Max, quando foi lançado, ele não foi vendido como feminista, ele tem vários problemas, mas ele estava sendo lançado na mesma época de Velozes e Furiosos, e ele é um blockbuster de ação. E ele estava sendo passado no cinema que passa Velozes e Furiosos, Jurassic Park, o último filme, que teve uma fafá enorme, porque a mulher corria na selva durante 3 horas de salto. Vocês lembram disso? Então, assim, eu não vou chegar a ponto dele ser missionário, questões feministas. Ele não é missionário. Ele tem, como eu disse, vários problemas. Mas, por exemplo, eu gosto da ideia, e eu comentei agora, eu estou pensando nisso, não sei se vai continuar sendo meu objeto, mas eu gosto da ideia de, você diz, existe uma polaridade, né, entre masculino e feminino ali. Se a gente for pegar os filmes de ação do blockbusters, peguem qualquer Transformers. Nos 007 e, por exemplo, Indiana Jones. Os 10 primeiros minutos de filme, quando você tem um protagonista feminino, que é, sei lá, 95% dos filmes de ação,
Os 10 primeiros minutos do filme é o quê? É o protagonista masculino provando todas as habilidades que ele possui. Seja em questões de luta, todas as habilidades, questão de luta e questão de conquista da mulher, essa é muito bem claro isso, né? Então, ele consegue sair de todas as dificuldades nos 10 primeiros minutos que ele precisa engajar, vamos dizer, o público-alvo, que seria o homem, né? Então, ele precisa rolar uma identificação. O filme, na época, rolou muito debate, porque os homens, vários homens, não se identificaram com o filme. Eles falaram, olha, esse filme eu não gostei muito, porque nos 10 primeiros minutos de filme, o Max perde tudo no mundo distópico que você poderia valorizar. Ele perde qualquer tipo de identidade que tem. Ele não é o protagonista masculino ideal. Ele não é. Ele, como você disse, realmente ele resolve tudo. Tem uma hora que ele vai, né? Eu acho que o diretor falou assim, a gente precisa pelo menos dar alguma coisa para ele, para a gente poder agarrar 50% da bilheteria masculina. E aí fizeram aquela cena dele. Fizeram aquela cena que ele sai, mas olha que interessante, ele sai mesmo. Porque a gente está falando de um produto de ritmo de massa que está dentro da hegemonia cultural. Ele está dentro de lógicas hegemônicas. Ele não pode simplesmente sair. Ele foi feito pelo Warner Bros. Não tem como ele simplesmente ser completamente subversivo. E aí ele sai. Mas ele sai e o que é importante, eu fiquei esperando isso. Cadê essa cena? Essa cena foi completamente silenciada. Ele volta no Salvador. Mas esse é o momento das habilidades de serem mostradas. Esse é o momento de falar, olha, eu vou lá, mato todo mundo, pego tudo, e olha como ele é bom pra caramba. Ele tem uma masculinidade muito boa. É mágico. Ele é mágico. Ele é mágico de o homem perde 9 anos, não consegue, mesmo assim ele está em pé e está potente. Porém, é esse flerte de você tentar subverter isso. Furiosa, ela tem momentos vulneráveis. Uma cena muito interessante quando ela vai falar com ele, é a única vez que ela está de roupa, vamos dizer assim, de figurino. Ela se enrola num cobertor, né? É um momento muito vulnerável, né? Porque dentro daquele mundo você não pode confiar em ninguém. Ela fala, olha, seria muito interessante que você viesse com a gente. Não, eu faço o meu caminho. E aí, logo na cena seguinte, você tem ele tendo uma alucinação de novo. Mad Max, ele tem HQs, a história, porque tem pontas soltas, né? Ele não te dá tudo. Como é que Curioso tem o braço? Por que ele tem essas alucinações? Porque esse filme não é um filme da década de 80. O George Miller falou isso. Não é. Então, a história por trás foi feita em HQs. E Max, o que acontece? Aquela menina que ele vê não é filha dele. Aquela menina que ele vê foi uma tribo que ele se envolveu e que ele assumiu uma responsabilidade paterna com aquela menina. Então, esse modelo de masculinidade que volta, que ele fala, olha, a partir desse momento que eu vou tentar assumir uma conexão com o ser humano de novo, isso seria a ideia, vamos dizer, um ideal que George Miller pensou, olha, essa masculinidade aqui, dentre todas as masculinidades de filme de ação que você vê, seria uma masculinidade mais, vamos dizer assim, menos agressiva. E outra coisa, eu não tenho várias coisas que eu não vou falar, porque eu falei muito. O Nuts, ele é bom a cena do Nuts desmoronando, assim. Por quê? Porque essa masculinidade agressiva é completamente preparada para o fracasso. Você vê como é que você vê como que todos aqueles War Boys, né, que eles falam, eles não têm estrutura emocional para lidar com o fracasso. E aí você vê como é que eles são. Então assim, é uma masculinidade que ela é risível. Ela é risível, né? No momento que desmorona. E só mais uma coisa. O clipe de rap que você falou das cenas, a Laura Mulvey, que ela escreveu muito sobre o olhar específico, né, que é esse olhar masculino feito por homens e para homens no cinema, né, que é a cena das mulheres sensualizando, close-up, né, e aí você vê as mulheres por pedaços, e aí você desumanizando elas. Nessa hora, eu revi essa cena várias vezes para ver se eu conseguia pegar isso. Mas quando ele vê, porque quando eu fui conversar com alguns amigos, ele falou assim, não, mas tem uma hora, as meninas estão com aquela roupa, né, esvoaçante, e aí aparece quando elas vêm logo, elas estão no banho, né. E nesse momento você vê elas de
corpo inteiro, você não tem corte de pedaços, né? E você não tem em nenhum momento alguma delas fazendo uma pose sensual. Furiosa não luta sensualmente. Furiosa não luta igual a Viúva Negra de Vingadores, que para e o cabelo fica caindo assim, de lado, muito bem arrumado pela... Furiosa luta, ela luta com uma certa masculinidade, mas que é necessário, por exemplo, para você sobreviver nesse mundo. Então eu acho que é isso. Se eu lembrar de alguma coisa, Beleza. Depois dela, né? Só pedir desculpa por uma conclusão, eu só pedir para o Alexandre se pudesse ser um pouco mais breve, porque a gente tem que liberar esse espaço aqui até umas 8h30. Então, depois eu anoto aqui, ó, quando eu anoto. Não, vai lá. Se anotar. Então, foi a primeira vez que eu vi o filme. É muito interessante, assim, quando a gente assiste o filme, pode conversar, porque a gente vê várias visões, né, diferentes. É um filme que essa coisa da ação realmente não me atrai muito, mas tem a curiosidade mesmo de saber o que é que tem de feminismo num filme de ação, assim, sei lá, vim muito curiosa. Sem muita ideia do que eu poderia ver. E engraçado que eu tenho lido um texto, as ideias de uma feminista italiana chamada Silvia Federici. Então, e ela traz uma proposta de debate que eu acho que casa muito bem, assim, um pouco distante dessas, vamos dizer, das peculiaridades do feminismo, mas de uma visão micro, vamos dizer, de todas as nuances que o feminismo tem. A minha visão foi mais macro, no sentido, muito influenciada por esse texto, que eu vou tentar rapidamente falar. Porque, veja, o filme ele traz um debate. O principal é a gasolina e o petróleo, né? Então, para mim, já identifica assim, que é um vetor da dominação e remete ao mundo capitalista. Assim, vamos dizer. Toda a sociedade, todo o modelo de dominação que foi ali forjado e que se mantém, ela está centrada na conquista do petróleo, da energia, enfim, é o que a gente vê por aí, né? E o que mais? Vamos dizer, o controle dos recursos naturais da água, e eu fiquei assim, chocada também com relação ao sangue, né, inclusive. E essa autora que eu estou falando, ela traz um debate muito assim, de encaixar a visão feminista no que chama, e é um debate que outros autores falam, do comum, né, do que nós temos de comum. Os recursos naturais que garantem a nossa sobrevivência é um tipo de comum. E o sangue, para mim, foi bem simbólico, assim, essa coisa de o sangue ser cooptado para o outro, né? O modelo de dominação, assim, já de predador a esse ponto, né? Inclusive, não só dos recursos naturais, mas do próprio ser humano. Aí, essa autora, ela traz a ideia, assim, de que as mulheres, aí é onde eu vi, assim, a questão feminista, não na coisa do modelo de mulher, da sexualidade, não nessas também é importante eu vi mais de uma forma assim, é um mundo dividido entre homens e mulheres, e qual que é o mundo lá no filme está dominado pelos homens, né, todas as consequências, e as mulheres, elas tiveram um papel, vamos dizer assim, que seria de manter uma reprodução desses modelos de domínio, seja a partir da própria reprodução da vida, as mulheres ficando grávidas de seres que vão ser ali já incluídos por esse modelo, o leite, e aí essa reflexão que essa autora fala é o seguinte, que no sistema capitalista, as mulheres, elas também, vamos dizer, elas se tornaram comum dos homens, assim, porque todo o trabalho que as mulheres exercem, o trabalho doméstico, enfim, historicamente, eles não são valorizados, eles não são reconhecidos como produtivos, mas ao mesmo tempo eles são a base do trabalho dos homens. Se não tivesse as mulheres reproduzindo seres humanos e também dando uma base social para que os homens pudessem sair, voltar de casa, ter todos os, enfim, todas as possibilidades que os homens têm graças ao trabalho da mulher, independente de ele ser rentado ou não, nesse modelo capitalista,
Então as mulheres elas estariam ali como um recurso comum dos homens manterem esse modelo de dominação. E aí, para fechar a ideia, eu vi isso no filme, assim, eu vi essa proposta dessa reflexão, que aquelas mulheres se rebelaram de alguma maneira, elas se retiraram daquele sistema onde elas eram apenas um motor ali, mais um motor para aquele modelo de sociedade, né? E, enfim, elas foram juntas, aí tem a questão da sororidade, né, que a gente fala, foram juntas e tudo, enfim, entraram na guerra. Eu achei interessante essa coisa do feminismo híbrido, essa coisa da parceria, porque também a gente vê ali a emergência de um homem já confuso, já perturbado, já vamos dizer, não tão seguro, né? De que a mulher, enfim, já tem uma coisa, o protagonista está confuso, né? E ele vai com as mulheres, já é uma, enfim, já é uma. Eu vi dessa forma, entendeu? Eu vi como uma coisa mais, quase que uma proposta, assim, realmente, trazendo para nosso mundo de hoje, é um momento de, talvez a gente refletir mesmo isso, assim, mulheres, incluindo todos os outros, as outras possibilidades do ser feminino, mas em contraponto com os homens, o modelo masculino que domina. Se não é hora da gente repensar que base que estamos dando para esse mundo que se reproduz dessa maneira. E aí, se ninguém quiser mais se inscrever, né, tem ele ali, alguém mais, não, então pode encerrar a dele, mas se não quiser, só finalizar. Valeu. Pode falar? Boa noite. Eu cheguei atrasado, não vi o filme. Eu tomei esse discurso, questão feminista, coisa toda, e eu gostaria de fazer algumas colocações. Eu tenho 65 anos de idade, e isso toda a geração tem um controle de tudo. Tipo, não ter mais amante, ter a companheira, não casar, amizade colorida, né, swing, fango, né, tudo. E eu estou vendo que está tentando de novo reinventar a roda. E veja o seguinte. Quando eu vejo esse discurso, que o homem, uma coisa é discutir o homem violento, o homem que bate com a mulher, o homem que espanca, o homem que oprime, o homem que é mandão. Né? Mas ele tem que esquecer o seguinte, a senhora como estudante, como nós da área, deve ter que falar que na história houve um matriarcado. Né? E qual é a maior prova do matriarcado? É contado a Helena de Troia. O general sai feito maluco, reúne todos os seus inimigos, da Grécia, para invadir Troia. Por quê? Porque o Celerão do pai vai, convidado dele, o seu general, um velho, com uma mulher jovem bonita, chega lá o dono do seu pai, espada, pum! Aí ela ficou tecido e foge com ele. A força da mulher, ele reúne todos os amigos para combater Troia, que era um. Se a gente observar a Troia, era inexpugnado, era uma fortaleza que não tinha expansão de ataque ninguém. Eles tinham uma organização, era passagem de comércio, então essa coisa. Então é o seguinte, quer dizer, essa questão da mulher e do homem estarem competindo é um absurdo. Porque é o seguinte, as pessoas se completam, literalmente, se encaixam. E eu vou chegar, quer dizer, aqui todo mundo é adulto, é a questão do ponto G. Eu acho que a mulher não se dá o direito de se resolver com a questão do ponto G. O que acontece? O cara chega bêbado em casa, liga a sua, pum, ela vai ficando, ele está bêbado, dorme, começa a roncar, e depois também fica ali e passa, nossos avós, 40, 50 anos, mantendo o casamento perfeito. Quando a mulher é pobre, ela ou faz isso, ou ela chama de prostituta especificada. Quando ela é rica, não, ela simplesmente dá para o outro, porque dá para o vizinho, dá para o grande. Então tem que ter o seguinte, que essa relação não pode ser de competitividade. A senhora falou a Simone de Beauvoir, e lá o Chico Sartre. Duas pessoas esteticamente feias, não tinha aquela coisa greco-romana, do estético bonito. Como é que fazia? Era a cabeça, cada um do seu canto, se visitava.
Ninguém faz espaço em ninguém. Olha, não posso para ele? Enfim, aonde eu não estou cansado. Fico lá. Quer dizer, eu acho que essa discussão não pode ser de competitividade. Eu estou vendo, por exemplo, a senhora da acadêmica procure as professoras do CIEPS. Eu sou corretor de imóveis, eu dei plantão em 99, lá em Botafogo. Uma senhora vendendo pipoca apavorada. Sofrendo, o que é? Minha filha, no CIEPS aqui em Botafogo, está apavorada. Porque ela chegou e disse, vem cá, a senhora me que endereço? A senhora da favela tal, então assim, fica com essa turma aqui e fica para lá. Vai namorar, tem amigo com essa turma. E aqui a gente está conosco. Não se mete com a gente, que mete com vocês. E por aí é o que está rolando. Entendeu? O que acontece? Tem uma coisa mais grave ainda, que se reproduz. Isso aconteceu em 99. Se você pegar uma revista super interessante, que é exatamente o que está acontecendo nos presídios. Isso está acontecendo nas favelas. Eu, por acaso, há 13 anos, eu sou corretor e estou com dificuldade de venda por causa da crise, estou morando na favela da Rocinha. Lá, meninos com 20 reais se vendem. E por que elas se vendem? Porque elas são escravas do tráfico. O cara chega e fala, amanhã está com meu areia. E o trabalhador diz que não. Entendeu? O garoto chega e se prostitui. Agora, deixou de ser moda, sair em jornal, é a internet. O que o cara faz? Ele quer comprar roupa de marca. Ele quer dar um presente para a namorada, levar para uma pizza. O que acontece? Ele vai se prostituir. Eu me lembro de anúncios no jornal, meninos, garotos jovens, que se ofereciam para qualquer coisa. Eu faço homem, mulher, não interessa. O que ele queria? Ele queria pegar o dinheiro dele e gastar com a namorada. Quer dizer, essa é a realidade concreta. É isso que está acontecendo nesse país. E esse pessoal está de que maneira? O cara chega, estupou minha irmã, eu quero fazer parte do que eu estupar ela também. Aí dá uma lá no rapaz, o rapaz não sabe nem o que é dar um tiro, vira soldado. E se exibe. Você vai ver aí a polícia de quando era o cara fazendo negócio de internet, com foto, com a mão, e aquela brincadeira, não era de brincadeira, era uma de coisa. Essa violência que estão fazendo na nossa juventude. Entendeu? Aí está acontecendo nesse discurso feminista, está querendo o quê? Eu digo assim, tem uma história, eu acho que é o Belirrato, é o grande Belirrato, o cara que tinha um nariz grande, que é um excelente poeta. E ele era apaixonado por uma mulher lindíssima. Ele sabia que se ele chegasse com a cara dele, a mulher não ia ganhar nada. O que ele faz? Muito inteligente, pega um garotão idiota, imbecil, mas de bom corpo, aquela coisa toda, e viu que a menina estava gostando do mais, ou pelo menos admirando a estética. Convido o cara para ficar. Eu vou te dar uns poemas, você vai falar com ela. E aí, a historinha que você vai conhecer, o rapaz conquista a menina. Mas conquistou o quê? Foi o físico? Não, foi o discurso. Vamos lá, o poeta e o carteiro, um recente, que era o Caldeirão. Eu estava de férias, só para me agora. Estava de férias, liguei o carteiro, me ajuda, estou doido pela fulana, ela não dá a menor bola. Não tem problema não, toma fora. Ele vai e começa a declamar para a menina. A menina fica, meu caso, você é da minha vida, se casa. Aí eu fui para o meu com um bom de esquerda, vou fazer tua cabeça. Militante. Final da história, o cara morre de porrada numa manifestação em Roma, entendeu? Na cidade, e ele deixa a mulher viúva. Quer dizer, é a historinha da vida, entendeu? E eu gostaria de ouvir qual é a opinião das pessoas sobre isso. Desculpa a intervenção. Não, tranquilo. Só que a gente está quase no final, assim, estaria tipo 2 minutos a comentar, mas se quiser avançar assim, uns 10 no máximo. Tranquilo, você que sabe. Não, vou comentar, assim, fazer comentários, porque as pessoas se propuseram a falar, e eu acho legal estabelecer um tipo de diálogo com essas pessoas que falaram alguma coisa. A moça que falou saiu, infelizmente, mas eu concordo com o que ela falou na questão, eu também vejo, assim, mas assim, é a proposta do filme. George Miller é o diretor, o protagonista é um homem, é feito por uma indústria cinematográfica que não está disposta a discutir em profundidade as questões centrais hoje da contemporânea do feminismo, e que aqui dizer da questão do capitalismo, aqui dizer a questão, né, das desigualdades sociais. Não é a indústria não é feita muito para isso, mas às vezes ela abre espaços e a gente discute isso, né? O personagem é um homem
o filme é feito para um herói, né? O George Miller usa esse texto do Joseph Campbell, que é o mito do herói, que é um texto que fala desse mito, né? Que é o mito do herói que vai salvar. Então não podia muito sair disso. Então, nesse aspecto, eu concordo com ela. Assim, ele continua sendo a figura que vai salvar, que salva a Furiosa, que dá a ideia do retorno. Ele tem um protagonismo ali que não é questionado. Nesse sentido, o filme não é feminista, nesse aspecto. Agora, ele é feminista num aspecto que você tocou, né, no final da sua fala, enfim, teríamos que depois falar também de outras coisas, mas um aspecto no final da sua fala de sororidade, né, isso é uma coisa muito importante, eu acho, né, na representação das mulheres, porque nós temos no cinema mainstream essa ideia da mulher competindo com outras, em rivalidade, né, e em geral é uma rivalidade que passa por agir, por artimanhas, em geral pela conquista de um indivíduo. Então, as mulheres giram em torno de um homem e o homem está muito bem, né, satisfeito com essa posição. Essa representação da falta de solidariedade entre as mulheres, eu acho que o filme, pelo menos, não reproduz isso, né? As esposas, elas estão submetidas à mesma opressão, não estão ali competindo, elas estão juntas pela libertação delas, né? Com o apoio da Furiosa, que é uma mulher mais velha, mais experiência, que conhece mais o acesso, tem como construir melhor a saída delas de lá. Então, acho que o filme, nesse sentido, é bem bacana, né? E aí, assim, a questão do matriarcado, eu acho que é uma tese bastante... foi muito questionada, né? Assim, daria para ficar falando horas sobre por que não teve matriarcado no mundo, né? Matriarcado, na verdade, é uma construção. As cortesãs. As cortesãs. Como? As cortesãs napoleão, imperadores, não, matriarcado são sociedades em que a mulher tem uma centralidade de poder. Mas isso aí daria uma outra discussão. Acho que não é o tema aqui. O que nós estamos questionando aqui mais você pensar um modelo de organização social não centrado num indivíduo que vai solucionar tudo, que a ideia é você ter um modo de organização que seja complementar, mas não complementar em que um tem o poder e o outro é domesticado, sei lá, fica no âmbito só doméstico. Acho que é isso. Eu queria agradecer muito a Obrigada pelas perguntas que foram bem. Ela que já saiu, mas esse texto. Eu ia até sugerir que o filme falou do faroeste, eu lembro muito, eu gosto muito do Clint Eastwood, e tem uma trajetória parecida, assim, um cinema muito masculino, né, se for ver, Dirty Harry, aquelas coisas todas, e no próprio faroeste dele, né, na época, né, do Três Homens no Destino, sei lá, filmes, né, bastante clássicos no cinema americano de Hollywood faroeste, e ele fez depois de um tempo Os Imperdoáveis, que é um filme que muita gente tem leituras feministas, né, do filme Os Imperdoáveis, Fernando Proibido, se alguém conhece aqui, mas fica com uma dica aí, né, que é também uma tentativa, assim como o George Miller aqui com esse filme que resgata um cenário, né, anterior de masculinidade, né, também com Os Imperdoáveis traz de algum modo esse questionamento, né, também da própria masculinidade em conflito, né, quem não viu fica a dica aí também só, porque eu vou aproveitar e vou dar duas dicas, claro. Porque na minha pesquisa eu me deparei com duas sugestões de filmes que eu fiquei muito curiosa para ver, mas eu não vi, mas que é justamente essa relação do western com uma perspectiva, um ponto de vista feminino, que não é tradicional do western. O western, o protagonismo é de um homem muito frio, assim, que seria Dívida de Honra, de 2014, com a Hilary Swank, que é aquela atriz, e um outro, Mix
Cut-Off. Aí parece com a diretora Kelly Reichardt e estrelada por Michelle Williams. São 2 filmes que mostram o faroeste desde uma perspectiva, desde um ponto de vista feminino. Eu vou olhar, vou ver, né? O clássico desse modelo de faroeste, que é essa coisa do comboio, que passa pelo desfiladeiro, isso aqui seria no Tempo de Diligências, que acho que é com John Wayne, que é um pouco a linguagem do filme. Mas esses 2, né, Dívida de Honra e esse Mix Cut-Off, que não tem uma tradução aqui em português, senão. Mas que parece que tem uma perspectiva feminina nesse universo bem masculino. Eu vi um trecho desse Mix Cut-Off não sei se tem no YouTube, achei bem interessante. São todos recentes. Esse é 2010, o outro é 2014.